Hora de falar sobre o Palmeiras, para contar que o goleiro Everton deve estar à disposição para a final da Libertadores. Resta saber se o Abel Ferreira vai utilizar o titular ou vai manter o Carlos Miguel. Importante registrar que o Everton avançou na recuperação da fissura na mão direita. Ele inclusive treinou nesse sábado no gramado da academia de futebol com algumas restrições. Não foi um treino completo, mas ele dá sinais de que vai estar à disposição antes da partida marcada para 29 de novembro contra o Flamengo em Lima, no Peru. O Abel Ferreira já disse a pessoas mais próximas que só pretende utilizar o Everton na final se ele conseguir voltar com bastante antecedência, recuperando o ritmo de jogo e se mostrando extremamente qualificado e pronto para essa decisão super importante. Daqui até o jogo do dia 29, o Palmeiras entra em campo. Nesse domingo contra o Mirassol fora de casa, contra o Santos no dia 15, contra o Vitória no dia 19, contra o Fluminense no dia 22 e contra o Grêmio em 25 de novembro. Para que o Everton tenha a mínima condição de atuar na decisão da Libertadores, ele vai precisar de no mínimo 2 ou 3 jogos. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Vale a lembrança de que se o Carlos Miguel não começou tão bem com a camisa do Palmeiras, sofrendo 6 gols nos 2 primeiros jogos, ele não toma gols há 4 partidas, tendo sido absolutamente decisivo em 2 desses jogos, em especial no jogo contra o Cruzeiro, dentro de casa, e também numa rodada mais recente do Campeonato Nacional. Hora de falar sobre o Palmeiras, de olho em joia do esporte. Surgiu nesta sexta-feira a notícia de que o Verdão tem negociações para contratar Lucas Henry, volante de 15 anos de idade do esporte, atleta que ainda não completou 16 anos e por conta disso não tem um contrato de profissional. Seu contrato de formação permitiria ao Palmeiras tirá-lo sem tantas dificuldades. Embora exista um acordo entre os clubes que qualquer movimentação com atletas com menos de 16 anos precisa do aval do time que detém os direitos desse atleta. Antes de gravar o vídeo, consultei o presidente Yuri Romão, que cuida do esporte. Ele assegurou que não foi procurado, embora já tenha escutado sobre o movimento. O esporte está atento às possibilidades, tentando se blindar para não perder uma das joias. A informação que surgiu nesta sexta-feira é de que o Palmeiras tem negociações avançadas para contratar o Lucas, deixando um percentual de uma venda futura pro Leão. Só para completar, registrar que esse jogador de 15 anos atua como primeiro volante, como segundo, e tem qualidade eventualmente para atuar um pouquinho mais para frente. Outro atleta observado, analisado e aprovado por João Paulo Sampaio, o melhor gerente das categorias de base do futebol brasileiro, talvez em todos os tempos. E o Palmeiras é o único clube brasileiro no top 50 do mundo, entre os clubes que mais faturaram com vendas de atletas desde 2015. Verdão ocupa a 49ª colocação, à frente até do Arsenal, que é hoje líder da Premier League. Esse levantamento aponta 3 bilhões e 100 milhões de reais de faturamento do Palmeiras com transferências de atletas. Esse valor equivale a 497 milhões de euros. Já havia contado para vocês que apenas com atletas formados na base, a receita do Palmeiras com transferências foi de 2,3 bilhões de reais. Relação de vendas de atletas do Palmeiras desde 2015 conta com Gabriel Jesus, Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, Vitor Reis, entre tantos outros. Você deve ter ficado curioso para saber qual o clube que mais faturou com vendas de atletas nos últimos 10 anos, certo? Acertou quem respondeu ou lembrou o Chelsea. 1 bilhão 780 milhões de euros. Seguido pelo Benfica com 1 bilhão 470 milhões de euros. A Juventus e o Mônaco dividem a terceira colocação, o Borussia Dortmund é o quinto, o Barcelona o sexto. A 7ª colocação do Atlético de Madrid, o Ajax é o 8º, o Manchester City o 9º e a Atalanta surge na 10ª posição. Como eu contei, o Palmeiras é o 49º com 497 milhões de euros. Outros clubes brasileiros. O Flamengo teve 398 milhões de euros de faturamento nos últimos 10 anos, o São Paulo 266 milhões de euros. O Santos um pouquinho abaixo, 265 milhões de euros e o Corinthians com 246 milhões. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que o Verdão assinou o contrato com o Koné, zagueiro marfinense que já havia passado por um período de testes na metade do ano, contrato profissional com duração de 3 temporadas. Hora de falar sobre Vitor Roque. Cada dia que passa e o centroavante do Palmeiras é especulado no novo gigante do futebol europeu. Existe alguma verdade por trás dessa história? Antes de trazer a resposta, já quero contar que todo esse assédio e barulho já tem incomodado dirigentes do Palmeiras. Nada contra o atleta, o Vitor Roque é super bem avaliado internamente, mas eu posso assegurar que os dirigentes
do departamento de futebol do Palmeiras tem se incomodado com o André Cury, que é o representante do atleta. Tudo porque no Palmeiras existe a convicção de que o barulho divulgado nos últimos dias é o André Cury oferecendo o jogador. Recentemente, o Vitor Roque foi especulado no Chelsea. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. O André Cury sugeriu o Vitor Roque ao Chelsea, até pela boa relação que ele construiu com a transferência do Estevão, outro atleta dele. O Chelsea disse muito obrigado, não temos interesse. Mais recentemente especulou-se que o Vitor Roque poderia pintar no Milan ou no Manchester United. Mais uma vez o Palmeiras teve a informação de que foi o André Cury quem tentou cavar um espaço para o Vitor Roque nesses dois clubes. O Palmeiras está absolutamente convencido de que, embora já tenha se valorizado desde que foi contratado, o Vitor Roque ainda não fez o suficiente para chamar a atenção de gigantes do futebol europeu. O fato de ter sido convocado para a seleção brasileira é certamente um trunfo, mas ninguém no Palmeiras tem a preocupação de perdê-lo em janeiro da próxima temporada. Ainda que o Verdão seja campeão brasileiro e seja campeão da Libertadores, nesse caso ainda disputaria o Intercontinental de Clubes. Só para arrematar, vale o registro de que o Vitor Roque, no dia a dia, dá trabalho zero. Nunca especula a possibilidade de ir embora, nunca pediu ou cogitou reajuste salarial. O Palmeiras tem as melhores impressões do centroavante. O incômodo e a chateação se dão com o André Cury. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Flaco Lopes admite que teve a chance de deixar o Verdão. Abre aspas para o atacante argentino: estive perto do Boca e do River, mas estive muito mais perto do River no ano passado. Eles conversaram com o Palmeiras, mas é difícil deixar um lugar onde você é tão amado quanto aqui. O Palmeiras nunca pensou em me emprestar, sempre confiaram em mim e trabalharam para me tornar um jogador de seleção. E agora está acontecendo. Vale a lembrança de que o Flaco foi recentemente chamado para a seleção argentina, fruto de 56 jogos e 23 gols na atual temporada. Flaco e Vitor Roque têm se entendido muito bem e formam uma das maiores duplas do futebol brasileiro e da América do Sul. Sobre a possibilidade de empréstimo, tanto o Boca quanto o River gostariam que o Palmeiras o tivesse liberado por empréstimo. O Palmeiras sempre deixou claro que não tinha nenhuma intenção em negociar dessa maneira o jogador que custou mais de 50 milhões de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras, diante do assédio que virá da Europa, especialmente por conta do bom momento do Flaco, já decidiu que só o vende por 40 milhões de euros. Estamos falando de 247 milhões de reais. Seria o mesmo que dizer que o Palmeiras sonha com uma venda quase 5 vezes superior ao valor investido quando da compra do jogador. Bora falar agora sobre o Palmeiras, para registrar que Vitor Roque, quando vendido, vai render menos do que os 80% a que tem direito o Palmeiras quando da compra junto ao Barcelona. Primeiro explicar que o Vitor Roque fez os 2 gols da vitória contra o Santos na noite dessa quinta-feira, resultado fundamental para que o Palmeiras continue sendo o favorito ao título do Campeonato Nacional. São 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Sobre a venda do Vitor Roque, quando o Palmeiras o compra do Barcelona, Verdão desembolsa 25 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. Foi um baita negócio, levando em consideração que o Barcelona havia comprado o jogador um ano antes por 60 milhões de euros, mas o Barça não vai perder tanto dinheiro assim. É que Palmeiras e Barcelona combinaram que o Barça terá direito a um percentual do Palmeiras quando o Vitor Roque for vendido. E esse percentual vai ser determinado de acordo com o valor do negócio. Bora explicar essa história. Se a venda do Vitor Roque, quando acontecer, for até 34 milhões e 900 mil euros, o Palmeiras fica com 70% e o Barcelona com 30%. Se o Vitor Roque for vendido entre 35 milhões de euros e 40,9 milhões de euros, o Palmeiras fica com 65% e o Barcelona com 35%. Agora, se o Vitor Roque for vendido acima de 41 milhões de euros, o Palmeiras fica com 60% e o Barça com outros 40%. Dá para entender o negócio, levando em consideração que o Vitor Roque havia sido comprado por 60 milhões de euros e não conseguiu na Espanha performar como tem conseguido com a camisa alviverde. Esses 2 gols fundamentais para que o Palmeiras
continue sonhando com o título do Campeonato Nacional. A diferença de 3 pontos em relação ao Flamengo, na verdade, é de 4. Porque se o Flamengo tiver a mesma pontuação que o Palmeiras, o Verdão se sagrará campeão por ter mais vitórias. Hoje são 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Então, isso significa que nas 7 rodadas que ainda restam até o fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma rodada de lambuja. Ele pode perder uma rodada que o Flamengo vença e ainda assim ele continua à frente do seu adversário. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.